A gente vai continuar falando de saúde, mas agora saúde mental. Preste atenção nesse dado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, os casos de ansiedade e depressão cresceram 25%. O isolamento social é apontado como uma das principais causas. Ainda de acordo com a OMS, os jovens e as mulheres foram os mais atingidos. Sobre esse assunto, eu conversei com a psicóloga Rejane Soares Ferreira. A gente vai acompanhar agora como foi essa conversa. Olha só. Essa questão do isolamento social realmente impactou muito na saúde mental de várias pessoas. E eu queria começar, Rejane, bom dia para você, entendendo um pouco melhor o porquê esse dado que fala que os jovens e as mulheres foram as principais vítimas dessa questão da ansiedade e da depressão durante a pandemia, principalmente durante esse período em que a gente teve que ficar isolado. Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil com 45 mil brasileiros e eles viram que 40% da população apresentou o sentimento de tristeza numa intensidade mais expressiva durante a pandemia. 52% apresentou ansiedade e nervosismo. 43% apresentou distúrbio do sono e 48% de pessoas que já tinham alguma dificuldade para dormir, essa dificuldade se agravou. Então, a gente observa que realmente a pandemia, o isolamento, trouxe uma fragilização, né, na população em geral. E algumas pessoas podem ter uma certa vulnerabilidade maior. Vamos ter assim o público infanto-juvenil, crianças e jovens que estão numa época de vida em que o convívio social é tão primoroso, tão importante para o seu desenvolvimento, desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento acadêmico, a socialização faz parte dessa etapa da vida e de repente tiveram que, né, se isolar deste convívio, diminuir esse convívio social, e isso trouxe uma repercussão muito negativa para os aspectos emocionais. E a gente também sabe que houve esse convívio mais intenso, mais contínuo dentro do ambiente doméstico, trouxe também uma fragilização emocional para algumas famílias que já tinham ali algumas dificuldades relacionais e essas dificuldades relacionais se agravaram. Infelizmente, até mesmo o índice de violência doméstica aumentou. Olha só, dados preocupantes então esses que você traz para a gente. E agora com essa flexibilização que a gente vê em grande parte, na maior parte do nosso país, qual a sua opinião? Esses casos de ansiedade e depressão, eles devem diminuir, devem regredir os quadros já existentes ou isso não acontece? Nós temos que ter dimensão de que o tempo emocional é um pouquinho diferente do tempo cronológico. Não é raro a gente viver uma situação estressante, a situação se resolver, mas não significa que emocionalmente a gente vai entrar nessa mesma sintonia de resolução. O nosso quadro emocional, ele pode demorar um tempo a mais para resgatar aquele equilíbrio prévio ou muitas vezes ter que lidar com uma construção de uma nova configuração emocional. Certo, Rejane. Agora, a gente percebe que parece que virou até moda falar que tem ansiedade, que está com ansiedade. Queria que você explicasse para a gente a seriedade desse problema e também quais são os sintomas que devem acender um alerta. Muito bem. Gente, uma certa dose de ansiedade é natural no ser humano, mas essa ansiedade mais acentuada, com os sintomas numa intensidade maior e acontecendo numa frequência mais corriqueira, é um sinal de alerta. E a ansiedade, ela pode trazer tipos de sintomas diferentes para cada pessoa. Algumas pessoas têm sintomas que a gente chama de sintomas fisiológicos mesmo.
uma aceleração dos batimentos cardíacos, uma sudorese, uma sensação, às vezes, de falta de ar, uma palpitação com a falta de ar. Tem algumas pessoas que têm alguns sintomas comportamentais, uma inquietação motora, vai para lá, vem para cá, um roer as unhas, um aumento de ingesta alimentar ou diminuição excessiva de ingestão alimentar. E outras pessoas têm realmente em relação aos pensamentos, uma sensação, um pensamento que a gente chama de catastrófico, como se estivesse sempre esperando o pior, uma sensação de que o futuro vai ser ruim, um negativismo muito grande, e isso também vai provocando uma angústia acentuada. Então, um pouquinho de ansiedade na vida, de repente você vai ter que fazer uma entrevista, uma prova, isso é normal. Agora, essa ansiedade muito acentuada, com alguns desses sintomas persistentes ao longo do tempo, a gente tem que tomar o cuidado e ver se não é a hora de ter um acompanhamento profissional. Para finalizar, gostaria que você destacasse para quem está nos assistindo agora a importância de não interromper um tratamento depois que for constatada ali uma melhora no quadro. Isso é muito importante. Pessoal, é o seguinte, o nosso cérebro é o órgão mais complexo que a gente tem no corpo. E quando a gente chega a sentir esses sintomas que configuram um transtorno, é possível ter tratamento, é possível que o tratamento faça efeito, mas a gente tem que ajudar o nosso cérebro a se proteger, inclusive de futuras recaídas. E para que isso aconteça, a psicoterapia é importante, mas o remédio também é importante. E ele vai trazer uma configuração neuroquímica do cérebro que precisa estar bem formatada para que depois, no momento correto, o profissional médico faça a retirada da medicação e que geralmente é feita uma retirada bem gradativa, que é o que os médicos chamam de desmame. Então, é muito importante, mesmo que a pessoa se sinta já bem melhor do que ela estava sentindo de mal-estar previamente, que ela não interrompa o tratamento por conta própria. Ela precisa conversar com o seu médico e ele vai contar que faz parte do tratamento, principalmente para não ter uma recaída lá na frente, essa retirada da medicação no momento certo e do modo correto. Combinado? Tá certo, Regiane, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos importantes. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem bem. Tchau, tchau.